sabe que errar é humano, por que que a gente tem tanto medo de errar? A ponto da gente se travar totalmente e não ir atrás das coisas que a gente realmente quer. Tem coisas na vida que a gente realmente quer e a gente não vai atrás por medo de errar. Por mais que a gente saiba, racionalmente, logicamente, que, cara, errar é isso aí, faz parte da vida, que a gente não tem realmente controle sobre nada, que faz parte, ainda mais quando a gente quer crescer, evoluir na vida, se tornar uma pessoa melhor, fazer coisas novas, testar coisas novas, sair de situações que não estão funcionando. A gente sabe, o errar vai fazer parte, não tem como escapar. Mas mesmo sabendo, trava. Ou seja, tem alguma coisa por trás que é muito forte, você concorda? Então, o que é isso aí que tá por trás? E é isso que a gente vai investigar nesse vídeo. Sherlock Holmes. Amadas, bem-vindas. Estou aqui com a Natasha, a voz do povo. Oi, Natasha. Olá, menina. E vamos conversar hoje, Nath, sobre essa coisa aí do medo de errar, porque pega, né? E um dos pontos que eu queria trazer pra gente discutir hoje é justamente o quanto esse medo de errar, ele existe porque a gente não vive num contexto em que errar é ok. A gente cresce em um contexto que pessoas que erram são punidas. Ou a gente tira sarro, ou são ridicularizadas, ou são humilhadas, ou são penalizadas de formas muito pesadas. Então, assim, a gente não vive num contexto em que errar é humano. Muito embora essa seja uma das frases mais clichês que tem, né? Errar é humano, errar é humano, errar é humano. Então, o meu medo de errar, ele nasceu juntinho com a frase vazia do errar é humano. Porque a gente fala muito isso, mas a gente não realmente acredita. A gente acredita que não, que a gente tem que acertar. Pelo menos acertar mais do que errar, bem mais. E nós mesmas julgamos quem erra. Nós mesmos. Então, é um processo que a gente faz com a gente e um processo que a gente faz com os outros, porque é muito cultural. E nós, mulheres, ia falar nós meninas, o medo de errar é um negócio que atinge a todos os seres humanos. Cada um de um jeito. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, então cada gênero, vamos dizer assim, tem a sua maneira de ser criado, vamos dizer. Expectativas sociais. E nós, meninas, principalmente na cultura do Brasil, mas não só no Brasil, as meninas, elas têm essa aura de boazinha, tipo, as meninas têm que ser boazinhas. Porque menino é arteiro, menino apronta, sabe como é menino, né? Sabe como é menino? Ah, eles são assim. Mas menina, não... Ai, quando as pessoas estão grávidas, né? Tipo, ai, você vai ter uma menina, ai, que bom, né? Menina não dá trabalho. Sempre essa ideia da menininha quietinha, brincando de boneca na sala, no cantinho. Esse é o maior centro da ideia que eu quero explorar hoje com vocês. Tem essa ideia de que a gente tem que ser boazinha, que é desde criança, desde pequenininha. Então a gente, como mulher, começa a nossa vida sendo criada com essa expectativa de que a gente vai ser boazinha, que a gente vai colaborar, que a gente não vai dar trabalho, que a gente vai ser boa aluna. Então existe por trás esse pano de fundo. E quando a gente vai crescendo e criando a nossa própria vida, a gente vai crescendo como se fosse nessa forma. Por mais que tenha momentos, principalmente na adolescência, que você fala assim, ah, vou ser boa menina, coisa nenhuma. Você que, né, a adolescência é o primeiro momento que a gente rompe, assim, com essa ideia. Existe ali por trás essa forma. Então, mesmo quem não é a boazinha, ela é comparada com a boazinha, porque a boazinha é o certo. E quem não é boazinha é o errado. E a gente vai crescendo e seguindo, então, o que os outros falam. Porque parte dessa síndrome da boa menina é a obediência. É você fazer como é falado. E o medo de errar, principalmente no nosso contexto, porque o nosso contexto, a gente tá falando, assim, de ter uma vida autêntica. Uma vida com a nossa cara. Fazer as coisas que a gente acha certo. Seguir os nossos sonhos. Descobrir quem a gente realmente é. Por trás de tudo que nos disseram que a gente deveria ser, quem é a gente? Essa é a grande busca, né? Essa é a nossa grande busca. Quem sou eu? Quem sou eu por trás de tudo isso? Eu quero saber quem eu sou. Eu quero ver minha verdade. Eu quero ser livre pra ser quem eu sou. Mas quem sou eu? Quem é essa
por trás dessa forma. Então a gente, quando tá falando do medo de errar aqui, a gente tá falando do medo de errar caso a gente vá numa direção que não é a dada, a certa. E se eu erro seguindo a minha cabeça, o meu discernimento, não, quer saber? Errar é humano, é isso que eu quero, eu vou apostar. E se não der certo, eu vou dar um jeito. Porque de uma maneira ou de outra a gente até sabe. Às vezes a gente até tem essa confiança. Cara, quer saber? Se der errado, eu sei que eu vou dar um jeito. Eu sei que de algum jeito as coisas vão se organizar. Mesmo assim a gente tem medo. Por quê? Porque se eu erro seguindo o meu instinto, que eu acho certo, que eu quero seguir, se eu for nessa direção e eu errar, eu vou ter que bancar. Eu vou ter que bancar isso. Eu não vou poder falar, ai, mas é o sistema, ai, porque minha mãe, ai, porque o meu pai, ai, porque na escola, ai, porque o namorado tal, ai, porque a mulher não sei o que, a fulano, ciclano, a sociedade. Não, eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque era o que eu achava que eu tinha que fazer e agora eu vou bancar as consequências dos meus atos. E é aí que a porca torce o rabo, assim, nesse expressão. É aí que a porta torce o rabo. Porque é aí que entra o tal do se bancar. Existe aí esse momento que você vai falar, tá, eu vou, e aí é, tipo, bater no peito, né? Ok. Você pode explicar pra gente um pouco mais o que que é se bancar? Porque às vezes a gente não tá nem consciente do que é se bancar. O que é isso, se bancar? Então a Natasha tá perguntando o que é se bancar. Porque às vezes a gente nem sabe o que é esse se bancar. Tem que se bancar, mas o que é esse se bancar? E esse se bancar, Nath, é você fazer o que você acha que tem que ser feito e lidar com as consequências. No fim é simples. Não é fácil, mas é simples. É você fazer o que você acha que tem que ser feito. Mas aí entra um desafio, que você falou, né? Mas às vezes a gente nem sabe o que é esse se bancar. Porque antes do se bancar, a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Não do que a gente deveria fazer. Não do que a gente tem que fazer. Do que eu quero fazer. Esse é o contato com o mundo interior nosso. Que nem todo mundo tem. E que não tem necessariamente essa clareza. Porque também é um processo que não é assim, né? Você faz um final de semana, um retiro de um final de semana e você descobre tudo quem você é. Isso não. É uma jornada. É que nem quando você tá cozinhando. Eu amo cozinhar. Quando você tá cozinhando, você aproveite desse meu dom. Quando a gente tá cozinhando, os detalhes fazem a diferença. O tempo que você cozinha, o tempero que você. Às vezes você bota um tempero que você nem sente, mas ele tá fazendo a diferença. Então, os detalhes, eles constroem esse processo da gente se conhecer, da gente se entender. Às vezes eu acho que eu quero uma coisa, aí eu vou atrás dessa coisa, eu percebo que não era aquilo que eu queria, outra coisa. Mas você também não ia saber o que você queria, a não ser que você fizesse. Por isso que a gente, de uma forma ou de outra, tem que enfrentar esse medo de errar. Porque se a gente não enfrenta, a gente não conhece, porque eu não me conheço mentalmente. Porque mentalmente eu só vou conhecer uma ideia de quem eu sou. Eu me conheço experimentalmente, na vida, na prática, vivendo, fazendo. Na experiência eu me conheço. Na mente, eu não me conheço. Porque mesmo quando eu vou para a ideia do que eu acho que eu deveria ser, também é uma imagem que não é a autêntica necessariamente. E eu falo muito isso quando eu falo que a gente tem que matar essa ideia de melhor versão, que é uma ideia que a gente constrói, que às vezes é diferente da ideia que foi dada pelo nosso contexto social, pelo nosso contexto cultural. Às vezes é diferente. Só que mesmo assim é uma construção. Eu não vou saber se eu sou essa ideia, a não ser que eu viva essa ideia. E é vivendo essa ideia que eu vou perceber que não, na verdade eu nem sou isso. Essa nossa busca por verdade e liberdade, tipo a liberdade de ser quem eu sou, a vida autêntica, é algo que só vai ganhar quem topar dar esse passo no escuro. Porque esse é realmente o medo de errar. Ele tá muito ligado ao nosso medo de perder o controle. Mas e se eu perder o que eu já conquistei? E se eu perder o que eu já tenho e ficar ainda pior? Se eu apostar nesse novo caminho, e esse caminho e esse lugar que eu tô agora, que mesmo não sendo onde eu queria estar, eu já sei navegar, eu já sei onde é que estão as coisas, eu já sei sobreviver nesse esquema aqui, mesmo que não seja um esquema bom. E se eu abrir mão disso e aí eu vou para uma outra situação que além de ser pior, eu não vou nem saber ser ali. Então exige realmente bastante. Exige coragem. Exige coragem.
e exige também responsabilidade pela nossa vida. Então, o se bancar, ele tá ligado a gente falar, é a minha vida. Se eu errar, eu errei. Se eu acertar, eu acertei. E é isso, é a minha vida. Então, precisa ter, nesse processo, até um certo desapego dessa identidade que a gente foi ensinado a construir desde pequena, de ser alguém que vai acertar, que vai ser bem-sucedida, que vai ser a boa aluna, que vai ser a perfeitinha, a perfeccionista, né? A gente tem muitas perfeccionistas na nossa turma. Perfeccionistas e people pleasers, né? As pessoas que gostam de agradar. Tipo, é o que eu mais vejo, assim, nas minhas alunas, assim, perfeccionista e people pleaser. Não gosta de falar não gosta de dar limite, não quer sair do que é esperado delas, porque não quer decepcionar as outras pessoas, não quer frustrar as outras pessoas. Então, você acaba abrindo mão de muita coisa porque você tem essa própria imagem de si mesma de que você é alguém que só pode acertar. E abrir mão disso, e por isso que trava tanto. Por isso que o medo de errar trava tanto, mesmo a gente sabendo que errar é humano. Você fala, tá, errar é humano, mas errar pra apostar no que eu quero e contra o que estão me dizendo. E aí, se eu errar, e é on me, tipo assim, é comigo, não tem como eu ficar apontando o dedo pra ninguém, isso é responsabilidade. Só que aí você vai conhecer a sua verdade. Quando você estiver seguindo o que você quer, mesmo que esse o que você quer se revele não ser realmente o que você quer, mas seguir cada passo, se bancando, falando, não, é isso, e é isso. E aí lidar com frustrar outras pessoas, lidar com a crítica, lidar com a opinião dos outros, lidar, Natasha, com o fato de que algumas pessoas vão começar a te ver diferente. Isso é um negócio que é um desafio muito grande nessa jornada. Então, esse medo de errar, ele vem carregado no fim de um medo muito grande da gente ser sozinha, da gente errar, da gente perder o controle e de ser punida por ter ousado fazer do seu jeito e não obedecer. E aí esse punida passa pelo perder pessoas, ou perder um olhar que as pessoas têm sobre você. Então você vê que trava, mesmo a gente sabendo a teoria, porque tem bastante coisa em jogo. Então como que faz então? Como é que eu perco esse medo de errar? Como que eu enfrento esse medo de errar? Como eu me liberto desse medo de errar? E a gente tem que começar sempre aos poucos. Sempre aos poucos. É uma prática. É uma prática. Você vai se tornar maior do que o seu medo de errar a cada vez que você enfrentar o seu medo de errar. Cada experiência que você se colocar frente a frente ao seu medo de errar e você falar assim, tá, vou fazer. Tô com esse medo, mas eu vou fazer. Você tá se fortalecendo. Grãozinho por grãozinho, assim. Grãozinho por grãozinho. Então, não necessariamente começa com uma grande mudança. Às vezes você quer se separar, está num casamento de 10 anos, sem filhos, você não tá mais feliz ali, mas você quer se separar. Essa é uma grande decisão. Não precisa ser a primeira. Você tá numa carreira há 20 anos, tá bem estabelecida, mas você não tá feliz, você quer mudar. Você não precisa largar teu emprego segunda-feira. Tem um processo. Eu teria vontade. Tem um processo que pode acontecer antes de você ir praticando enfrentar esse medo de errar. Mesmo porque a gente tá conversando aqui, vão ter pessoas que têm muito medo de errar e não querem errar em nada, vão ter outras pessoas que até topam errar até um certo ponto, aí chega numa hora que não querem mais, tipo, não sei, aqui trava. Então cada um tá numa jornada aí. Você vai saber qual é o seu próximo passo. Sabe o próximo passo? Tem que ser desafiador. Que nem academia. Se você estiver carregando ali o peso e não tiver doendo, não tiver com a resistência, aquele peso, o músculo não cresce. O músculo cresce de acordo com o peso que você levanta. Agora, se você carregar mais peso do que você consegue, você se machuca. Então, você tem que saber aquele ponto, que é o ponto de resistência, mas que é o ponto que você aguenta. É a mesma coisa que para esse processo. Para você começar a criar a coragem de se bancar, você tem que enfrentar o seu medo de errar. Outra coisa que eu vejo muito é você estar no meio, todos os seus amigos estão fazendo um negócio. E aí você quer fazer outra coisa, mas se você deixa de fazer aquilo que todo mundo está fazendo, você se sente, sei lá, peixe fora da água, sente que está errado, sente que está fazendo alguma coisa errada. Mas, puta, será que eu tô fazendo coisa certa? Será que aí começa, né? Aqui a gente entra num outro medo, que é o medo de críticas, o medo da opinião dos outros, o medo do que os outros vão pensar, o medo de como os outros vão reagir, medo de não pertencer, medo de ficar fora do grupo, de ficar de fora. E esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então, para você assistir o próximo vídeo, clique Mara.
Então vamos terminar aqui e a gente começa outro vídeo. Beijo. Nossa, a obra tá que tá. Agora estão martelando. Deixa eu ver, tem um caminhão, tem um triturador. Então, assim, né? Vamos que Deus nos abençoe aqui. Eu perdi totalmente o fio da meada.